Nosso tema de hoje é esporte, porque nós temos aqui a participação do meu amigo, do professor Dante De Rose, que está fazendo um trabalho especial, um livro sobre a questão do basquete, das Copas, e logicamente ele vai contar a história, o porquê desse livro e o basquete, que é o esporte mais gostoso para brincar com quem está na frente. Para quem não sabe jogar futebol, tem que tentar outra coisa, né? Agora, tem aquele que tenta também o futebol, não consegue, tenta o vôlei, não consegue, aí vai jogar bolinha de gude. Que nem eu fiz, e também perdia na bolinha de gude. Tudo bem, professor? Tudo bem, Walter, tudo tranquilo. O importante é brincar, não é? O importante é praticar esporte. Praticar esporte. Lógico que se praticar o basquete, eu vou ficar muito feliz. Mas é muito importante que as pessoas pratiquem esporte, pratiquem atividade física, caminhada. Você não precisa necessariamente praticar um esporte de alto rendimento, não é? Uma boa caminhada. É consequência, né? Exatamente. Então, a gente sempre, não que aconselha, né, mas sugere, eu que sou da área, né, que as pessoas façam atividade física. Isso é muito importante para a saúde, não só saúde física, mas a saúde mental, saúde espiritual. A atividade física é muito boa para tudo. Aquela história de que fazer uma vez por semana não vale nada, é verdade? Olha, aí é a seguinte questão. Na verdade, se você conseguir fazer um pouquinho todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, seria o quadro ideal. O que é um pouquinho? Olha, uns 30 minutos de atividade por dia, uma boa caminhada, um pouco de exercício localizado, alongamento, né, algum tipo de abdominal, exercício de braço para manter o tônus muscular. Agora, é lógico, tem pessoas que não conseguem, então usam o final de semana. Agora, o erro nesse uso do final de semana é a pessoa querer compensar tudo que não fez durante a semana e querer fazer tudo num dia só. É uma analogia que a gente faz, até uma brincadeira, né? Você não come uma vez por semana, você come todos os dias um pouco. Então, a atividade física é a mesma coisa. É a mesma coisa que o descanso. Você não dorme só no final de semana. Então, tudo que for espaçado, tudo que for moderado, né? Principalmente para as pessoas já com um pouco mais de idade, é importante manter essa atividade. Eu vejo por mim mesmo, né, pela idade, então fazer 30 minutos de atividade 2, 3 vezes por semana, principalmente caminhada, né? Caminhada é muito saudável porque ela não agride tanto o corpo. Já a corrida ela já é um pouco mais agressiva, e a prática esportiva, principalmente depois de uma certa idade, ela pode até se tornar perigosa, porque a pessoa perde a sua agilidade natural, e aí ela quer jogar como se estivesse jogando, né, no final de campeonato, numa Copa do Mundo, ela acaba se machucando, ela acaba tendo um pouco de dificuldade para fazer as coisas. Eu sei que nosso assunto hoje é basquete, mas vou abusar mais um pouquinho ainda. Eu lembro quando eu era garoto, o primeiro tênis meu era Bamba. Sim, né? opa. Depois era, esqueci qual era o nome do Adidas, que era um pouco mais... Tinha o All-Star, né? E depois o Tiger, né? Aí já, quando eu fui campeão paulista, foi o presente que nós ganhamos um tênis. Mas hoje, né, quando você fala em tênis para caminhada, as pessoas falam em 500, R$1.000, R$2.000. Tem toda essa diferença mesmo hoje nos tênis para fazer uma qualidade de esporte? Olha, eu acho mesmo que o seguinte, seja só para fazer caminhada e correr um se pouquinho? você vai fazer uma caminhada com esse objetivo que eu falei de ter uma atividade, você não precisa comprar um tênis de R$500, R$1.000. Existem R$500. 500 ou R$1.000, né? Existem tênis na faixa dos 200, 250, R$300 que dão conta desse tipo de coisa. Agora, é claro, se você faz uma coisa mais perto do nível profissional, claro que você vai precisar de um tênis melhor por conta do solado, do amortecimento, do conforto que ele vai te dar. Mas eu diria que para fazer aquela caminhada do dia a dia, 30 minutinhos ou 3 vezes por semana, você não precisa chegar a esse tipo de exagero, né? Porque, lógico, a tecnologia, como você disse, né, na nossa época, eu sou mais antigo ainda que você, nós tínhamos o Bamba, o Iris, o Quixute, não é? Que era um tênis que tinha um solado horroroso. Você corria, feio, você né? corria meia hora, você saía com o pé arrebentado. Hoje isso é inviável. Você tem que ter um calçado bacana, assim como você tem que ter uma roupa adequada, mas não precisa chegar a esse tipo de exagero, né? Eu acho que também é um pouco de exagero, é um pouco do modismo, de você comprar o tênis pela marca, pelo nome, né? Que agora tênis tem nome, né? Então tem o Air Jordan, tem o LeBron, tem não sei quem, não sei o que lá.
Só que você está pagando uma marca. Claro que o produto é muito bom, mas não precisa chegar a esse exagero. Bem, eu conheci o professor Dante nos anos 70, ele era técnico de basquete em São Caetano. Ele também é professor da USP, aposentado, mas tem um trabalho especial do que ele gosta, que é o basquete, que é o nosso assunto principal de hoje. Logicamente, você me contou agora do projeto é lançar um livro. Vamos contar aqui o que é livro, até a gente tem a capa dele, vamos mostrar aí para os nossos telespectadores também. Pode contar. Então, na verdade, esse livro ele já foi lançado num sistema que eu estou optando atualmente por esse tipo de sistema, que é um livro que está no portal aberto de livros da Universidade de São Paulo. O livro, esse portal aberto, ele te dá a oportunidade de publicar um livro com muita qualidade, a mesma qualidade de uma editora, com a vantagem de ele ser um livro de livre acesso. Então você clica lá no link, você entra lá no site, Portal de Livros Abertos da USP. Você clicou lá na sua direita, né, na coluna da esquerda, tem uma série de ícones de temas. Você clicou no item esporte, vão aparecer lá 5 ou 6 livros que já estão publicados nesse sistema. Na verdade, este livro que foi focalizado aí, ele já é o terceiro, ou melhor, o quarto que eu estou colocando nesse sistema. Tem 2 livros sobre a história do basquetebol olímpico, um livro sobre o desenvolvimento de um projeto de formação esportiva e esse atualmente, que apareceu aí na tela, que é o livro sobre a história dos campeonatos mundiais de basquete. A única desvantagem, se a gente pode chamar isso de desvantagem, né, é que como ele é um portal aberto, nós, autores, não temos ganho nenhum em termos de direitos autorais. Mas eu acho que isso, sinceramente, no meu caso, eu não ligo muito, porque eu acho que o mais importante é você divulgar o trabalho. Hoje está muito difícil publicar, as editoras estão cada vez mais restringindo por conta de crise, por conta de uma série de coisas. E esse livro, esse modelo de acesso, ele é muito bacana, porque, por exemplo, esse livro foi lançado no dia 17 de janeiro. Hoje nós estamos praticamente 2 meses e meio do lançamento do livro, eu já tive quase 600 acessos nesse livro. E aí esse acesso você pode pura e simplesmente abrir e ler na tela, você pode gravar, você pode baixar em PDF, você pode imprimir. Então é um sistema que eu diria assim altamente democrático, né? Porque você transmite o conhecimento e a pessoa ela não precisa pagar por esse conhecimento, ela só tem o interesse de acessar. E eu acho isso muito bacana. No seu caso, nem para trabalho acadêmico serve mais, né? Da questão, né? Fala assim, não, mas eu vou escrever porque eu vou usar ele acadêmico, que também você já passou dessa fase. Mas, logicamente, deixa um legado do seu trabalho. Sim, histórico, familiar, profissional. Com certeza, e eu acho assim, né? Ele serve para um trabalho acadêmico dos estudantes, de estudiosos, no caso do basquete, né? E seria muito legal que outras pessoas publicassem nesse mesmo modelo em outros esportes, porque nós temos muito pouco disso aqui no Brasil. A nossa história esportiva, ela é muito mal contada. Então, quando você reúne dados, como por exemplo, desses 2 livros dos Jogos Olímpicos, a história do basquetebol nos Jogos Olímpicos e esse do Campeonato Mundial, você está trazendo um tipo de conhecimento que você não encontra, inclusive você não encontra nos sites oficiais das próprias confederações. Então esse livro ele traz resultados, todos os resultados dos campeonatos mundiais, masculino e feminino, todos, sem exceção. São mais de 1000 jogos no masculino, mais de 900 jogos no feminino, porque os campeonatos começaram, o masculino o primeiro foi em 1950, e o feminino em 53. Então veja só quantos campeonatos já foram realizados em cada modalidade, né? Foram, se não me engano, 19 no masculino e 18 no feminino. Então você tem todos os resultados e a participação de todos os atletas, masculino e feminino, do Brasil. Com o número de jogos, o número de pontos, a pontuação que foi feita em cada campeonato. Então é realmente um material de pesquisa, é um material de referência muito interessante. Bem, a minha vida esportiva começa nos anos 70, né? A partir dos meus 10 anos. Então eu só lembro de basquete feminino, para São Caetano.
Em termos de masculino, teve jogadores históricos também em São Caetano? São Caetano teve uma história muito bonita, tanto no feminino, como você disse, né? Aquela geração de Norminha, Marlene, Delci, um timaço que rivalizava com o Santo André, né? Da Laís, da Nilza, da Arilza, enfim. E também com Piracicaba, de Maria Helena, Heleninha, quer dizer... mas teve também no masculino, na década de 1960, meados da década de 60, nós tivemos atletas olímpicos jogando aqui em São Caetano, que é o caso do Sérgio Macarrão, né, o Sérgio Machado, que é o tio do Marcelinho Machado. Que anos isso? Meados da década de 60, finalzinho da década de 60. E o Celso Scarpini, que foi um atleta que também participou de Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Além dos atletas da casa, né? Que nós tivemos aqui grandes atletas. Nós tivemos o Sidão, Paulinho Agrela, que eu lembro. Vicente. Vicentão? Vicentão, jogadores de altíssimo nível. Então, São Caetano, na época, eu diria que era a quarta ou quinta força do estado. Então tinha Corinthians, City e Palmeiras na capital, Franca, Piracicaba e São Caetano entrava nesse bolo aí. Quer dizer, tivemos, mas hoje infelizmente o nosso basquete na cidade ele desapareceu tanto. Só o basquete? Eu falo pelo basquete, não falo pelos outros. Infelizmente você vê a história do feminino. A Hortência foi fruto do da Olimpíada Colegial. Exatamente, né? do Tijuco Sul, da qual eu conheci a Hortência nos Jogos do Tijuco Sul, e meu primeiro Jogos Abertos foi em Tupã, e foi o primeiro Jogos Abertos também da Hortência, que ela já chegou arrebentando. A gente tem uma história bonita no basquete, e esses jogadores, eles são citados nesse livro, né? Com os anos que participaram, a pontuação. Por exemplo, o Sérgio Macarrão, ele participou dos Jogos Olímpicos de 64, né? Foi um destaque, ele era jovem e depois ele veio jogar em São Caetano. Enfim, mas aí nós temos, né, a nossa história é muito rica, o próprio Brasil, no contexto do Campeonato Mundial, tem uma história muito bonita, né? O Brasil é bicampeão mundial masculino, 59 e 63, o feminino é campeão mundial em 94, né, naquela geração de Paulo, Hortência, Janete e Marta, um time fabuloso, né? Fabuloso. Então tudo isso eu tento trazer para esse livro, com esses dados, e um pouco de curiosidades também, né? Coisas que eu fui pensando nessa pesquisa que eu fiz em livros, em sites, meu arquivo pessoal de resultados, e aí todo esse trabalho que é muito bacana, né? Eu particularmente gosto muito desse trabalho histórico, porque eu acho muito importante a gente resgatar a história. Nós estamos entrevistando o professor Dante de Rose, nós vamos fazer um breve intervalo, aí no segundo bloco nós vamos mostrar fotos do livro e esses detalhes que ele vai ter aqui, o capricho de mostrar para você do que aconteceu na história do basquete masculino e feminino do Brasil. Não sai daí não, 2 minutos, estamos de volta. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp.
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. O programa hoje traz aqui o professor Dante De Rose, que é técnico de basquetebol, professor catedrático da USP, e está fazendo uma série de trabalhos com basquete, desde escolinhas pelo Brasil, que nós vamos contar um pouquinho daqui a pouco também, e sempre escrevendo os livros, né? Dessa vez contando aqui a história das Copas Mundiais de Basquete, contando um pouquinho dos jogadores também que foram aqui de São Caetano, das jogadoras. Isso que nós vamos mostrar agora um pouco do que está no livro, com algumas fotos que são referências, mas não estão no livro. Vamos mostrar a primeira foto aqui para a gente fazer uma sequência. Começa com as fotos preto e branco, bem, já passou na frente, mas as próximas... Não, aqui, foto errada, aqui é do São Caetano. Esse daqui é da ação do São Caetano hoje, da Associação Comercial. Somente as fotos do basquete, Carol, que eu mandei. Vamos ver. Aí eu passo. Então, essa foto é muito significativa, né? Porque o Amauri, que está aí na foto, foi um jogador espetacular, né? Na geração de Amauri, Vlamir, Rosa Branca, o Biratã. E o Amauri tem uma curiosidade. Ele é o único jogador que foi eleito 2 vezes MVP de campeonato mundial. De toda a história, ele é o melhor jogador do campeonato, que hoje eles falam MVP, né, que é um termo importado, né, o jogador mais valioso, que é a tradução. Lá no final dos anos 60. Campeonato Mundial, né? De 59 e 63, que o Brasil foi bicampeão. Então ele é o único jogador no mundo, na história dos campeonatos mundiais, a ser eleito 2 vezes MVP. E nada mais, nada menos jogando nos Estados Unidos ali. Aí é uma foto... Essa outra foto também é muito importante. O Barbosa, Antônio Carlos Barbosa, é o técnico, ele é o técnico que mais dirigiu as equipes femininas em campeonatos mundiais. O Barbosa tem 5 participações em campeonatos mundiais dirigindo o feminino, não é? Então é um... De onde ele era? O Barbosa, ele é do interior, ele é natural de Bauru. Mas ele já rodou o Brasil inteiro dirigindo equipes femininas e até hoje ele mantém projetos, é uma pessoa superativa, muito envolvida com o basquete feminino. Então ele é um ícone para o basquetebol brasileiro, né? Uma pessoa assim, que merece todo o respeito e merece toda a consideração por toda a história da história que ele faz parte do nosso basquete, né? Próximo. Esse é o time campeão mundial de 59. Né? Então você vê aí os jogadores bem jovens, né? Na fileira de cima ali, o segundo é o Amauri, né? com sua tradicional careca, né? Ele sempre se notabilizou por isso. Aí aparece Edson Bispo, Rosa Branca, embaixo o segundo é o Vlamir. Então, e lá do lado primeiro ali de terno é o Canela, que é outro técnico icônico do basquetebol brasileiro, é o técnico que mais dirigiu a equipe masculina nos campeonatos mundiais, e é bicampeão mundial e vice-campeão mundial em 1970 na Iugoslávia. 70. Não tem o Biratã nesse time? Não, o Biratã ele é de 63. Acho que tem uma foto do time de 63. Esse é o de 59. Quando eu saí do São Caetano e fui para o Palmeiras, quando terminava o treino do vôlei, começava o basquete. E o Bira... Aí era Biratã, Carioquinha, exatamente. Uruguai era... o argentino. O German. O German. Então, German, cabeça, Gonzalez. Né? Era brincadeira. Timaço. E era gozado também a questão, né, que eu ia comer o meu lanche e o Oscar já comia o lanche antes do treino. Né? Então eu comia ele já comia 5 antes do treino. Mas era um momento delicioso, né? Ficar lá com o dia que tinha jogo, então,
No caso, o Palmeiras, nessa década de 70, né, o Biratã, como eu falei, né, eram os 3 times de São Paulo, que era o trio de ferro do basquete, né, assim como tem no futebol, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, era Palmeiras, São Paulo e Sírio. Que o Sírio também era nossa, o Sírio era uma seleção. Na verdade, esses times sozinhos, eles poderiam ser considerados seleção brasileira, né? Tô querendo lembrar quem era o técnico do Palmeiras nessa época, que era um cara conhecido também. Olha, o Palmeiras teve, nessa época eu não lembro, eu não sei se já é a época do Cláudio Mortari. Cláudio Mortari. Mas antes do Cláudio teve o Brás. Isso que eu falei que era um nome conhecido que teve o João Francisco Brás. Eu acho que isso que você está falando já é da época do Mortari. Exatamente. Vamos lá, mais fotos para a gente mostrar, que vai dar tempo de mostrar bastante ainda. Esse é o Canela, né, comemorando o bicampeonato no Rio de Janeiro, no ombro aí de um jogador que eu não estou conseguindo identificar, mas, como eu disse, um técnico também com uma carreira espetacular no basquetebol, né? O Canela, inclusive, ele faz parte do Hall da Fama, assim como o Amauri, né, eles fazem parte do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. Manda mais fotos. Hortência. Não, essa daí é bem antes da Hortência. Ah, não, é preto e branco ainda, né? Essa daí é a Zilda Ulbricht, mais conhecido como Coca, que integrou a seleção brasileira feminina nas décadas de 50. Eu não vi jogar, mas segundo aquelas pessoas que a viram jogar, diz que era uma jogadora espetacular. Diz que era muito espetacular jogadora. Mais uma. E aí o Oscar, né? Que é o maior pontuador dos campeonatos mundiais. O Oscar, nas suas 5 participações, se não me engano, em mundiais, ele fez mais de 1.000 pontos, com uma média de quase 30 pontos por jogo. Então também é uma pessoa, assim como a Hortência, né? O Brasil tem os 2 maiores pontuadores em campeonatos mundiais, Oscar e Hortência, em toda a história dos mundiais. Vou te botar em saia justa agora. Quem jogava mais, Hortência ou Paula? Olha, realmente é uma saia justa. Eu acho que é o seguinte, é uma questão de gosto. Claro que eu queria as duas no meu time, sempre quis. Agora, por uma questão de gosto, de estilo tal, eu me identificava mais com o jogo da Paula, né? Pela maneira como ela trabalhava a bola, pela maneira como ela armava o time. Agora, evidentemente, você ter uma Paula e uma Hortência, você tá muito bem servido, né? Tá. Mas realmente é difícil de escolher, né? Agora eu vou deixar você sem saia, então. Marcel ou Oscar? Então, de novo, é a mesma situação, né? O Oscar é um jogador fantástico, pontuador, e o Marcel, um jogador de uma inteligência assim maravilhosa, um jogador que conseguia enxergar o jogo de uma forma completamente diferente, não é? Então, são aquelas coisas, os complementos, né? Eu vou mais para trás, Vlamir e Amauri, né? Para mim, que eu não vi os dois jogarem juntos. Para mim, particularmente, a maior dupla do basquetebol brasileiro e uma das maiores do mundo. Quer dizer, os dois se completavam, estilos de jogo completamente diferentes, né? O Vlamir mais agressivo, né, mais rápido, e o Amauri de uma técnica maravilhosa. Assim, um arremesso que se um dia quiser dar uma aula de arremesso e mostrar, pega o Amauri e mostra, olha, esse aqui é o arremesso, o arremesso. É assim que se faz, tá? Tá então, explicado. É difícil você escolher um, né? É muito difícil. Vamos lá, mais fotos. Agora sim, Aí a Hortência, né? Que também tem uma carreira brilhante, uma jogadora que marcou, né? A Hortência nasceu em São Caetano? Não. A Hortência é do interior, eu não sei exatamente de qual cidade. Porque eu conheci ela como criança, a Hortência é de 59, sou de 61, mas eu conheci, como falei... A Hortência, na verdade, 74. Ela começou jogando handebol aqui em São Caetano, no antigo Colégio Santa Maria, que hoje é o EDA, né? EDA Mantuanelli. E aí a Marlene, que foi jogadora da seleção, viu a Hortência jogar, o Valdir Pagan, na época técnico de São Caetano e também da seleção, trouxe a Hortência e ganhamos uma
ganhamos uma espetacular jogadora que talvez não tivesse sido tão boa no handebol, né? Agora eu não Sem sei, porque a dúvida. Hortência tinha um talento assim muito... Ela era uma atleta completa, né? Completa. Mas vamos lá, mais foto. Esse é o time de 63. Aí você falou do Bira. O Bira Deve ser o grandão ali. é o último de uniforme De ali. cima, né? E aí você tem, né? Continua Vlamir, continua Mauri, aí entra o Bira, entram outros jogadores, né? O Súcar, o Mosquito, Rosa Branca continua também, então é um outro time fantástico. Esse daí é do Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, que o Brasil foi bicampeão. Próxima Ainda sob o comando do Canella. Próxima foto, uma... E aí um trio, né, que não tenho o que falar desse trio, né? Hortência, Paula e Janete, eu acredito que tenha sido o melhor trio de jogadoras que nós já tivemos na história, né? A nossa sorte é que as três jogaram na mesma época, né? Então, é o time campeão mundial de 94, vice-olímpico de 96, né? E, enfim, jogadoras fantásticas. E aquela história, né, que se completavam, cada uma dentro do seu estilo, e elas juntavam as peças de uma maneira brilhante, né? Mas apesar da Hortência aqui, São Caetano não tinha um time assim de ponta, né? Ele teve até meados da década de 70, né? Então, Depois mas aí ele foi... Já depois não ele é, foi... já não é o ele período foi- da Hortência. Porque a Hortência, ela já saiu, ela foi jogar em Sorocaba, depois em Catanduva, quer dizer, ela rodou o interior aí, né? Principalmente em Sorocaba, né? A época principal da Hortência, inclusive aquela velha rivalidade Sorocaba e Piracicaba, né? Unimep e Leite Moça, né? Os jogos fantásticos que tinham, que era a Paula de um lado, a Hortência do outro, e aí em um determinado também ano... com Leite Moça, do vôlei também. Isso, Foi a aí mesma época do Serginho aí Negrão. juntaram as duas um ano para jogar na Ponte Preta de Campinas. Elas chegaram a jogar juntas um ano em Campinas pela Ponte Preta. Mais fotos, vamos lá. Mais? Então, a gente fala muito de jogador, fala de técnico, mas nós temos que ressaltar os árbitros também, não é? Nós temos árbitros importantíssimos na história do Mundial. O Antônio Carlos Affini, ele apitou a final do Mundial de 1990. E o Cristiano Maranho, que é esse que está na foto, ele já apitou 2 finais de Mundial. Então, são árbitros, assim, de muito... A arbitragem brasileira, em nível internacional, ela tem um reconhecimento fantástico. Então, acho que é importante também ressaltar, né? Não é só falar dos jogadores, dos técnicos, mas nós temos árbitros também que são árbitros de nível altíssimo. Então, terminando, Dante, vamos passando as fotos para as pessoas que querem. Vai passando as fotos que o Dante vai falando, tá? Para quem quer ter acesso ao livro, então... Então, Vamos ter que acessar. na verdade existe um link, né? Mas a maneira mais fácil para quem não tem acesso a esse link, digita lá, Portal de Livros Abertos da USP, né? E aí vai aparecer uma coluninha ali do lado direito. Esse é o Miguel Ângelo, campeão mundial de 94, acho que é importante também ressaltar. Aí na coluna da direita tem vários itens, entrou lá em esportes, procura ali esportes, e aí aparecem alguns livros, o link aparece a capa dos livros, é só clicar e aí você já tem acesso direto. Muito bem. Professor, obrigado. Acabei tomando um tempinho aqui você mostrar mais gente aqui com as fotos daquele comecinho lá para falar um pouquinho do esporte do dia a dia. Não, mas tranquilo. Mas é importante para a população saber, faça esporte, né? O mínimo Faça que for, esporte, tem que andar um prestigie pouquinho. o esporte, assista esporte, né? Acho que isso é muito importante. E hoje, né, a gente tem muita possibilidade, né? Não é só futebol. As emissoras estão transmitindo tudo quanto é esporte. Muito bem. Tá bom? Chegamos no final, desculpe, estouramos o tempo aqui. Obrigado pela sua participação. Continua aqui na TV Grande ABC e na rede NGT. Até mais.